E aí, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Marcos Oliveira, né, pela oportunidade de estar participando deste evento, que inclusive tem tudo a ver comigo. Eu sou o Paulo Henrique, mais conhecido como PH, eu trabalho em rádio FM aqui no Rio de Janeiro há mais de 30 anos, mas hoje, né, eu estou aqui para falar sobre o Eurocomics, que é o único canal brasileiro que é dedicado aos quadrinhos, às histórias em quadrinhos franco-belgas. E eu sou um dos criadores do Eurocomics, né? Gero conteúdo, eu apresento as matérias, edito os vídeos e faço também a legendagem em francês e em português. E eu vou compartilhar com vocês a minha relação com esse país maravilhoso que é a Bélgica que possui, né, uma relação com as histórias em quadrinhos. Lá eles chamam de bande dessinée, nos países francófonos é esse o termo, né, que eles utilizam. Então existe uma vasta, né, uma produção enorme de histórias em quadrinhos que são consumidas por um público também gigantesco de todas as idades, não são apenas as crianças que consomem esse material. Na verdade, né, hoje as HQs, as BDs lá na Bélgica são produzidas muito mais para adultos do que para crianças. E o primeiro quadrinho que eu me lembro de ter ganho foi em 1973, A Estrela Misteriosa do Tintin. Fiquei louco, né, com esse personagem que viajava o mundo inteiro. Ele era uma espécie de repórter, né? Então, para uma criança, né, que até então era acostumada com super-heróis, isso foi uma grande revolução na minha vida. A partir daí, né, eu comecei a comprar mais quadrinhos que eu descobri que existiam, porque não era só o Tintin. Comecei a comprar em português, mas começou a ficar escasso. Não tinha quase material traduzido para o português. Foi aí que eu me interessei pela língua. Vou estudar francês para poder ler esses quadrinhos importados. E basicamente, em relação a esses personagens franco-belgas, o que eu mais gosto neles é que eles não têm superpoderes. São pessoas comuns. Isso é que é o legal. E também as histórias são feitas sobre temas diversos e não fica, né, não tem aquela coisa de ficar preso a um uniforme. São histórias com as quais a gente se identifica, entendeu? Eu, quando era pequeno, me identifiquei com um jovem, que era o Tintin. Mas voltando àquela coisa, né, de você não conseguir comprar as revistas em quadrinhos que você queria, porque elas não eram publicadas aqui no Brasil, apenas algumas. Então eu queria ressaltar a importância que foi estudar o idioma. E com essa coisa de aprender francês, eu acabei tendo acesso a um mundo maravilhoso, descobri coisas que eu nem imaginava que existiam. Então foi muito importante aprender a língua e virar também um colecionador. Porque a gente, quando coleciona alguma coisa, a gente passa a entender daquilo. A gente acaba virando assim um conhecedor. E com isso eu fui ampliando o universo dos personagens, conheci o Spirou, que é um mensageiro de hotel. Geralmente ele está com aquela roupinha vermelha e acompanhado de um repórter fotográfico, que é o Fantásio. Eu também me encantei pelo Lucky Luke, que é o cowboy que atira mais rápido do que a sua sombra. E não posso esquecer também da dupla Blake e Mortimer, que são ingleses, na verdade, são personagens britânicos, mas que foram criados na Bélgica por Edgar Pierre Jacobs. Então você está vendo aí algumas peças da coleção. Tem muitas figurines, que são esses bonequinhos de até mais ou menos 5 centímetros. É assim que os franco-belgas chamam, né, esse tipo de bonequinho. Tem vários aqui, tem também alguns maiores. E chegou num determinado momento, eu, que tenho uma certa habilidade, né, para desenhar, também para modelar peças, com Durepox eu fiz esse boneco do Tintin, que vocês estão vendo aí, e também modelei, né, as figuras de Blunt e Chesterfield, que são os dois túnicas azuis, dois personagens belgas. A história se passa durante a Guerra Civil Americana. Ainda falando dessa parte artística, mais ou menos em 1999, com produção da Márcia Liporage,
que é o meu braço direito no Eurocomics, ela também é a minha esposa, né? Então, em 1999, ela organizou uma exposição só com pinturas que eu fiz, né? E essa exposição se chamou Deu a Louca nos Super-Heróis, e eu misturava americano com japonês, com franco-belga, e deu nisso aí que vocês estão vendo. E eu tenho a honra de trabalhar também como tradutor de quadrinhos. Eu traduzi várias coisas, né, mas falando especificamente sobre belgas, eu traduzi um quadrinho do Spirou, né, para a SESI SP Editora, que ainda vai ser publicado. Eu acabei me sentindo ao longo desse tempo todo meio que sozinho, meio que sem ter alguém para dividir todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, né, ao longo do tempo. Essa coisa de quadrinho franco-belga não é algo assim comum no Brasil, todo mundo fica mais em cima dos comics americanos, dos mangás japoneses, enfim. Então eu queria muito dividir tudo isso. No próximo vídeo você vai ficar sabendo o que eu fiz para resolver essa situação. E aí, beleza? Estamos de volta aqui no finalzinho do outro vídeo. Eu estava contando da minha dificuldade para encontrar pessoas com as quais eu pudesse compartilhar esse universo dos quadrinhos franco-belgas, das HQs belgas, das bandes dessinée. Então, em 2010, eu criei um site chamado Tu Já Viu e também um canal do YouTube que é o PH Top TV. Lá eu comecei aos poucos a publicar vídeos, não eram todos vídeos sobre banda dessinée, mas sempre que eu podia eu colocava uma aqui, colocava outro ali. Cheguei inclusive a criar um programa chamado Papo Franco-Belga, no qual a gente mostrava todo esse material com muito prazer. Foi aí que em 2018 eu e a minha esposa Márcia, que é, mais uma vez falando, né, é o meu braço direito no canal, ela me ajuda na produção, me ajuda fazendo a divulgação, a gente criou uma série que seria gravada na Bélgica, mais na Bélgica, um pouquinho na França. Ela se chamou Expedição BD em Busca da Nona Arte. Então a gente passou 15 dias, na maior parte do tempo, na Bélgica, visitando editoras, visitando eventos, a gente chegou a entrevistar artista. Então, essa Expedição BD teve 25 capítulos que chegaram a ser compartilhados de forma espontânea. A gente só ficou sabendo depois. Ela foi compartilhada pelo BDGest, que é um site internacional de referência em bande dessinée, em histórias em quadrinhos franco-belgas. Eles publicaram todos os links dos 25 episódios. Então a gente foi também em museus, a gente foi em parques, a gente foi num evento de comemoração de 60 anos da criação dos Smurfs. Fomos também no Parkour BD, que é uma atração turística muito legal que tem em Bruxelas. São várias pinturas de personagens de quadrinhos que são colocadas em laterais de vários prédios pela cidade. E a gente teve o apoio da Brussels Airlines, teve também apoio da Visit Point Brussels, a gente teve ingressos para museus, a gente teve também algum transporte para a gente poder se deslocar entre os locais. A editora Le Lombard foi justamente aí quando a gente visitou as edições Le Lombard, que tem inclusive um painel gigantesco giratório do Tintin lá no topo do prédio, né? E vocês estão vendo aí essas imagens, a gente visitou justamente esse ponto emblemático do edifício. Foi justamente nessa viagem que a gente começou, né, uma certa parceria, no caso da editora, começando a enviar um ou outro tipo de material, uma ou outra HQ, outra BD aqui pra gente, para que a gente pudesse fazer justamente os nossos vídeos, as nossas matérias. E claro, né, como é que eu vou deixar de falar do Museu Hergé, o Hergé, o criador do Tintin? Então tem uma cidade lá na Bélgica chamada Louvain-la-Neuve, e a gente se deslocou de Bruxelas até essa cidade para visitar o Museu Hergé. Entrevistamos, no caso, a diretora do museu na época, que descreveu parte por parte desse museu. A gente explicou também como é que a gente chegava lá, onde pegava o trem, qual era a linha. Então foi assim muito legal. E a gente também teve a oportunidade de conhecer o MUF Museum, que é uma atração turística de Bruxelas que fica no subsolo, ao lado de uma Smurf Store, uma loja só de produtos dos Smurfs. E a curiosidade é que tanto o museu quanto a loja pertencem ao mesmo proprietário, que é um colecionador
de vários itens ligados a quadrinhos franco-belgas. E foi a partir justamente dessa expedição BD publicada lá no nosso outro canal, o antigo canal PH Top TV, que tudo começou a mudar. Muitas pessoas começaram a ter um outro olhar sobre essa cultura toda franco-belga. O meu irmão Gustavo Thierry se interessou bastante, ele é publicitário. E também outro amigo que eu tenho, que é o Léo Sá, se interessou também. Hoje ele está trabalhando com animação lá no Canadá. O Gustavo criou esse nome, Eurocomics. O Leonardo Sá fez a marca, que inclusive é essa que você está vendo aí no fundo, e surgiu o canal Eurocomics do YouTube para falar basicamente sobre quadrinhos franco-belgas. A gente tem uma parceria muito bacana, muito sólida agora com a Mediatum, que é uma agência que representa várias editoras. E basicamente nesse canal a gente continua, eu e a Márcia, né, fazendo o que a gente fazia no outro canal, só que, como eu falei, mais voltado para os quadrinhos franco-belgas. E todas as quartas-feiras tem um novo vídeo, inclusive o cantor Nando Reis, né, famosíssimo aqui no Brasil, né, ele que era dos Titãs, já foi um dos nossos entrevistados, porque a gente descobriu que o Nando é fã do Tintim. Então depois, né, vocês deem uma olhada aí no nosso canal, que é o Eurocomics, se inscrevam, deem lá seus likes, se vocês gostarem dos vídeos, a gente vai ficar muito feliz. Então é isso, eu agradeço mais uma vez ao Marcos Oliveira pela oportunidade em poder estar participando deste evento, né, falando da minha conexão com este país maravilhoso que é a Bélgica. Foi uma oportunidade incrível. A gente agradece também ao Unibis Cultural e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Tchau.